Meus queridos, abram por gentileza a palavra do nosso Deus no livro de Salmos, primeiro capítulo desse livro, nosso primeiro salmo. Faremos aqui então uma exposição sobre esse texto. Adianto já que nos demoraremos mais nos 3 primeiros versos. E o nosso tema hoje é o caminho da felicidade. Os irmãos podem aí estar pensando que o irmão Augusto está com um papo meio de coach, porque numa das últimas vezes, ele trouxe sobre o segredo do contentamento, agora é o caminho da felicidade. Não é coisa de coach não, meu irmão, é coisa de Cristo, tá bom? A gente vai falar aqui sobre coisas da parte do nosso Deus. Abra sua Bíblia, então, Salmo 1, um salmo que não tem título e nem autor conhecido. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bom, quando eu era mais novo, havia um desenho, talvez alguns irmãos aí que têm a idade parecida com a minha podem acabar lembrando, mas tinha um desenho chamado A Caverna do Dragão, que falava sobre jovens que tinham ido para um outro mundo, um mundo fantasioso, com toques ali do período medieval, e eles precisavam voltar para a sua terra, para o seu mundo, mas como fazer isso se eles não conhecem um outro mundo, se eles não sabem como chegar, como retornar, né, no caso, ao seu mundo? E aí a gente é apresentado a figura do mestre dos magos, um camarada pequenininho, cabelinho branco, e ele era ali então o mestre e o mentor daqueles jovens para conseguir então vencer os desafios e voltar para o seu mundo. O curioso sobre a figura do mestre dos magos é que a sensação que ele transmitia para aqueles que viam pela TV, né, para as crianças, era que o mestre dos magos ele mais atrapalhava do que ajudava. Geralmente ele trazia um conselho, uma pérola, uma sabedoria obscura, e os jovens ali, eles precisavam levar o capítulo todo para entender o que estava acontecendo, eles acabavam ali se embaralhando, e no final do episódio, depois que tudo tinha acontecido, aí eles conseguiam entender a sabedoria ali, a direção que o personagem do mestre dos magos tinha dado para eles. E é engraçado que a sensação do espectador, quando via essa situação, não era de, puxa, se os jovens estivessem mais atentos, eles teriam absorvido melhor a instrução do mestre. Não, pelo contrário, a nossa sensação era sempre de que, se o mestre tivesse sido mais claro, os jovens teriam sofrido menos. Por que então o mestre ele é uma figura assim tão controversa? Por que o mestre dos magos não era direto nas coisas que ele dizia ou claro, né? A verdade, meus irmãos, é que essa percepção, essa construção desse personagem, ela é muito relacionada à visão ocidental de sabedoria. O ocidental, quando olha para sabedoria e olha para a figura de um mestre, de um instrutor, ele não consegue compreender as riquezas. Não é à toa que nós podemos perceber isso, crianças e jovens detestam figuras de autoridade. Não sabem ouvir uma figura que pode trazer instrução. Isso é muito fruto da nossa sociedade.
O oriental, ele não tem esse costume. Quando eu digo oriental, eu me refiro também ali à região do Oriente Médio. Você percebe que há um respeito total para a figura do mais velho, ou da figura do ancião, daquele que é mestre, porque ele tem riqueza para trazer, ele vai trazer coisas importantes. Mas nós perdemos de vista. Infelizmente, eu creio que isso talvez seja uma das maiores problemas que a igreja brasileira enfrenta, porque ela cresce e não tem, às vezes, instrução. Alguém certa vez disse que a igreja brasileira é como um grande oceano, mas com um palmo de profundidade. Justamente porque não há a compreensão de que a instrução de um mestre é boa. Bom, para chegarmos a compreender, sobre o caminho da felicidade, certamente precisamos de instrução. Instrução não é algo ruim, é algo bom. Há riquezas inigualáveis na instrução. E eu creio que seremos bastante abençoados se ouvirmos a instrução que vem da parte de Deus. Algumas informações relevantes sobre o livro de Salmos é que ele foi escrito entre 1440 e 440 a.C. Então, há um período de escrita de quase 1000 anos, ou um pouco mais de 1000 anos, ou certamente ali 1000 anos. A questão é que, diante disso, esses salmos foram criados nesse período, e o que isso quer dizer para nós é que trata-se de um compêndio de riquezas, que atravessaram o tempo, informações que foram julgadas pertinentes para que fossem passadas para as próximas gerações. Bom, quando criança, minha bisavó ela dizia, não deixa ninguém pular tua perna. Se você estivesse sentado no chão e alguém passava por cima da tua perna, você nunca mais ia crescer. Eles diziam isso, e aí havia toda uma estrutura, uma organização, porque tinha que despular a perna, porque senão a criança não cresce e dá todo um problema. Essa era uma instrução que passaram para ela foi passando para nós, e certamente o meu pai nunca me falou isso, porque é uma instrução que não é valiosa, não é verdadeira. Então, para que transmitir algo que não condiz, que não é verdade? No entanto, quando tratamos de salmos, existem preciosidades que foram julgadas durante um período de 1000 anos, em que gerações se levantaram e passaram e compreenderam que há coisas interessantes aqui que são dignas de serem compreendidas. Quando você lê os salmos, e é o livro mais lido da Bíblia, você está se aproximando da sabedoria do próprio Deus. Outra informação curiosa é que, se existe justamente esse período aí de 1000 anos de escrita, de ajuntamento de escrita, é certo que nós temos múltiplos autores, nós temos mentes brilhantes, corações sensíveis, almas feridas. Todas essas pessoas compõem o livro de Salmos, e o que elas têm em comum é que todas elas são dirigidas pelo mesmo Espírito. Isso eu acho precioso na palavra de Deus, meus irmãos, e eu creio que vocês também devem achar, porque como alguém que escreve 1000 anos atrás uma coisa, um outro escreve ali há 400 anos atrás, todas dizem a mesma coisa, apontam para o mesmo Cristo, não há contradição. Isso é obra do Espírito. Outra coisa importante sobre o livro, ele é chamado, a tradução literal do hebraico, é que ele é chamado de livro de louvores. Ou seja, ele tinha por objetivo prover a Israel recursos, uma coletânea de cânticos para que houvesse adoração. E você já deve ter percebido, principalmente quando tratamos de canções, o Ministério de Louvor ele é bastante seletivo, porque a preocupação não é se a música está bombando na internet ou nas rádios, a preocupação não é se ela tem ali uma harmonia muito bacana, a preocupação é se ela é bíblica, se ela glorifica o nome do Senhor. A gente escuta cada canção, meus irmãos, que parece mais canção de ímpio do que louvor a Deus. Tem
Tem música cristã que fala de vingança, eu não entendo. Bom, dito isso, é interessante pensar que, caso você não saiba o que cantar, você não sabe como orar, cante um salmo. Ele serve para isso. Ore através das palavras que há no livro de Salmos. Existe profunda riqueza e está ali para te direcionar. Outra coisa interessante é que o reformador de Genebra, ele tem uma frase curiosa quando ele trata do livro de Salmos. Eu quero citá-lo. João Calvino, sobre Salmos, ele diz o seguinte: costumam definir esse livro como uma anatomia de todas as partes da alma, porque não há sentimento no ser humano que não esteja ali representado como num espelho. Diria que o Espírito Santo colocou ali, ao vivo, todas as dores, todas as riquezas, todos os temores, todas as dúvidas, todas as esperanças, todas as preocupações, todas as perplexidades e até as emoções mais confusas que agitam habitualmente o espírito humano. Certamente, meus irmãos, a situação que você passa, deve ter um salmo que se adeque a ela. Porque o livro foi pensado dessa maneira, justamente para que em todo tempo haja louvor a Deus. Ainda que num formato de lamento, como são alguns dos salmos, mas ainda assim são motivos de adoração, que levam o homem a se aproximar de Deus. Outra informação interessante é que o capítulo 1 e o capítulo 2, que não possuem autor conhecido, nós não temos autoria para eles, é tratado pelos teólogos, pelos historiadores da igreja, como prefácio do livro. De maneira que, olhando para o capítulo 1 e para o capítulo 2, você vai encontrar toda a temática do livro de Salmos. Dizem então que entre o capítulo 1 e o capítulo 2 existe toda a temática que vai guiar a leitura dos outros salmos. Muito interessante pensar sobre isso. E, para finalizar essa nossa questão de informações relevantes, perceba que a porta de entrada do salmo, o capítulo 1, o jardim, é justamente uma palavra de sabedoria. A primeira palavra que você lê a abrir o livro de Salmos, no primeiro capítulo, é bem-aventurado, mais do que feliz. O livro é iniciado por uma palavra de sabedoria que leva à felicidade. Isso me faz pensar que o propósito do livro é claro. Nos dirige à alegria, à felicidade. Quem cunhou o capítulo, quem trata do capítulo 1 como caminho da felicidade, não fui eu. Quem pensou nisso pela primeira vez foi Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, o arcebispo da África. Um homem brilhante, instruído pelo próprio Deus, e notou que, através dessas palavras de sabedoria, um homem pode se aproximar da felicidade ou do caminho da felicidade. E nós cremos que é o próprio Senhor. Bom, tendo dito isso, eu gostaria de apresentar então 3 verdades sobre esse capítulo que nos servem de ferramentas, que nos auxiliam para encontrar o caminho da felicidade. Veja comigo o primeiro verso. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem interessante essa frase. Primeira informação que eu quero pensar com vocês, meus irmãos, é que para encontrar o caminho da felicidade, não podemos nos ater a nenhum outro caminho. Não podemos perder tempo ou passear por outros caminhos. Note que o texto, ele começa com uma afirmativa
e 3 negativas. A afirmativa é: feliz é o homem que... É certo isso. O homem feliz é o homem que, a partir daí, ele vai dar continuidade. Então, essa é a primeira informação que nós temos e é um fato, não é algo subjetivo. Esse é o homem feliz. É isso o que a Bíblia, o que esse primeiro capítulo tem para nos dizer sobre felicidade, que o homem feliz é aquele que... Isso nos mostra que devemos estar atentos, porque ele vai nos trazer, né, esse autor vai nos contar o segredo da felicidade, né, o caminho para essa felicidade. Ele está pronto para dizer isso. Então ele inicia chamando a sua atenção, dizendo: eu vou contar logo de cara, preste atenção. Bem-aventurado é, feliz é aquele, e aí ele inicia com as 3 negativas, de modo que feliz é aquele que não faz. Curioso. Feliz é o homem que não faz essas questões aqui que ele tem para trazer. 3 negativas: não anda, não se detém e não se assenta. Eu quero que a gente pense um pouquinho sobre essas frases, vamos olhá-las separadamente. Não anda no conselho dos ímpios. Feliz, então, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Por que será isso? Por que será que o justo, ele não deve andar por esse caminho, ele não deve prestar atenção ao conselho dos ímpios? A resposta ela é óbvia. Porque não há benefício no conselho de um tolo. Não há benefício no conselho de um tolo. E aqui é importante que você se atente a uma questão. Quando a palavra de Deus diz que ele não deve ouvir o conselho do ímpio, ele não quer dizer, por exemplo, que se um homem ele te diz, e ele pode não ser cristão, e ele pode trabalhar num banco, e ele te dá direcionamento de talvez uma oportunidade de investimento, ele talvez te dê ali uma instrução sobre qual é a melhor poupança, onde você deve, a estrutura ali de produto para que você guarde o seu dinheiro, uma aplicação. Isso talvez não seja de todo mal. Talvez não seja de todo mal. Mas isso não quer dizer que é disso que o texto se trata. O texto não está falando sobre essa graça comum, ok? Um ímpio pode consertar meu computador, ele pode dizer o seguinte: olha, não faça isso, porque eu já estudei sobre essa informação, e se você trabalhar assim em computador, se você jogar água no computador, ele vai quebrar. Não é disso que o texto está falando. O texto está falando de conselhos de conduta, regra, forma de levar a vida. Aí sim, nós não devemos seguir, não devemos ouvir a instrução, o conselho de alguém ímpio, para que nós, cristãos, levemos nossas vidas. Isso não bate, não funciona. Já ouviu esse tipo de frase? Se eu sou você, eu não deixava, hein? Ah, se é comigo, essa situação não ia ficar assim. Se ele te enganou, engana ele também. Se te traiu, trai também. Te feriu, provoque dor da mesma forma. Já ouviu esse tipo de conselho? E você já notou que não traz benefício nenhum esse tipo de coisa? Geralmente, quando alguém diz esse tipo de situação, você nunca escuta em primeira instância e pensa: puxa, obrigado. Estou feliz agora. Me fez bem. Geralmente, esse tipo de conselho gera no teu coração uma revolta tão grande. Então, será que isso é bom? Alguém que se aproxima de você e fala: ah, se eu sou você, eu não deixava. Ah, isso só acontece contigo, porque se acontecesse comigo, o que isso gera no teu coração? Decepção, revolta, tristeza, vergonha? Não me parece, não são sinais de um bom conselho. Não há benefício no conselho de um tolo. Não escute-o. Olha o que Provérbios, capítulo 1, verso 15 e 16 tem a dizer sobre esse tipo de conselho. Meu filho, não anda pela vereda dessa gente, daqueles que têm esse tipo de conselhos. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. É
É engraçado que eles estão sempre prontos a solucionar uma injustiça. É rápido, né? Ah, se isso aconteceu, a gente resolve assim. Não, aquilo ali que você deve fazer são sempre soluções imediatas. Perigosíssimo isso. Perigosíssimo, porque normalmente esse tipo de conselho que vem de um momento de ira, no calor de suas emoções, geralmente eles só servem para satisfazer a sua raiva, só serve para satisfazer a sua frustração, a sua ira. E se você dá esse tipo de conselho para alguém, meu irmão, ou escuta esse tipo de conselho que só te dirige para a satisfação da sua ira, da raiva que você está sentindo, é provável que você esteja se desviando do caminho da felicidade e o seu coração pode estar longe de Deus. Seu coração pode estar longe de Deus. No momento em que Cristo foi preso, Pedro passou a mão na espada e arrancou a orelha de um oficial. Certamente não era a intenção de Pedro mirar ali. Não, ele não pensou, nossa, estão atacando Jesus, eu vou pegar a orelha daquele cara ali. Não foi. Ele certamente mirou o pescoço daquele homem. Jesus mandou pará-lo naquele momento. Não é assim que nos comportamos. Não devemos tomar atitudes, não importa qual seja a circunstância, que nos faça parecer com ímpios. Não ande no conselho dos ímpios. Esse é o bem-aventurado. Nada que um ímpio tem para me dizer vai me trazer benefício. Eu me atenho na palavra do meu Deus. Aqui há bastante benefício. Bom, o texto continua dizendo que o bem-aventurado, ele não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores. E aqui o se deter dá sentido a imitar a conduta, de ser igual, de a mesma coisa que o fulano faz, eu faço também. É isso que o texto diz quando fala não se detém no caminho dos pecadores, porque qual é o caminho dos pecadores? Qual é a orientação desse tipo de homem? Se é a mesma que a minha, tem alguma coisa errada. Ou ele já não é mais um pecador, ou o pecador se tornou eu. Perigoso, meus irmãos. Ali em Gênesis 34, há um momento duro na palavra do nosso Deus. Há uma tragédia no capítulo 34 de Gênesis. E a filha de Jacó, ela é violentada. Terrível, trágico isso. Ela é violentada. A palavra de Deus nos diz que Jacó fica em silêncio, não age quando deveria, e seus filhos se revoltam com isso. Mas o homem que violentou a irmã, a filha de Jacó, ele a amou. E antes que você possa pensar, um homem que faz tal coisa, ele não ama. E eu concordo, não é disso que o texto diz. O que o texto está querendo dizer aqui é que, mesmo depois de ter cometido esse erro, gerou sentimentos de afeto no coração daquele homem. Justifica o que ele fez? De maneira nenhuma, meus irmãos, não é disso que estamos tratando. Se você notar, a palavra que é usada para falar sobre o amor desse agressor é a mesma utilizada para Jacó quando amou sua esposa. A mesma flexão verbal, mostrando que, depois do comportamento ruim daquele homem, sentimentos de afeto começaram a gerar no coração. Não justifica e ela não deve estar com aquele homem. Não é disso que a Bíblia diz. A grande questão é que os irmãos dessa moça não admitem o ocorrido e eles resolvem, então, contra-atacar. Se decidissem atacar de maneira direta, é provável que talvez teriam a direção do Senhor ali. Mas eles agem com uma conduta perversa, uma conduta de traição. Eles dizem assim, aquele homem que depois nutriu sentimento pela moça, ele disse, me dê ela em casamento, eu quero casar com ela, eu quero viver com ela, eu a amo.
E aí os irmãos falam, não, nós não podemos entregá-la para vocês estariam vilipendiando ali, humilhando a minha irmã e a nossa cultura, porque nós somos um povo separado, ok? Há uma aliança entre nós e o nosso Deus, e nós não podemos coabitar com pessoas que não são desse pacto, dessa aliança. E aí o agressor e o seu pai, rei daquela região, daquele povo, ele chega à seguinte conclusão: vamos então participar desse pacto. Vamos então entrar para essa mesma aliança. E aí nós podemos então fazer negócios com esses homens, podemos então ter esse problema passado para depois. Há, nesse momento, uma postura de verdade no comportamento dessas figuras. E aí o que acontece? Todos eles participam da aliança de circuncisão. Todos os homens que têm força, todos os homens que vão até a porta, como diz o texto, dizendo que todos os homens fortes, saudáveis e capazes, eles fazem então esse processo da circuncisão para poderem então ter relações com o povo de Jacó, com as suas filhas, fazerem negócios. E no terceiro dia, enquanto aqueles homens adultos ainda estão sofrendo por aquelas dores, os filhos de Jacó entram na cidade, matam todos aqueles homens, eles tomam as suas riquezas, eles pegam como escravas as mulheres e as crianças daquele povo. Algo terrível. Algo terrível. E aqui, meus irmãos, como eu disse, não quer dizer que o erro de Jacó foi justificado. Pelo contrário, eu penso que Jacó deveria ter agido diante dessa situação como Davi agiu diante de Golias. Quem você pensa que você é para agir diante do povo do Deus vivo? Quem você pensa que é para insultar ou agir contra o povo do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos? Talvez, se ele tivesse essa postura, a mão do Senhor seria com ele e ele teria vencido qualquer problema que viesse a partir dali. Mas por traição, meus irmãos, o povo de Deus não compactua com isso. Ele não copia a conduta de um ímpio. Os filhos de Jacó macularam o símbolo da aliança de Deus com o seu povo e usaram ela como estratégia para ferir, tirar a vida de outras pessoas. Romanos capítulo 2, verso 21 a 24, nos traz uma reflexão poderosa. Diz assim o texto: então você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha na lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Quando eu me converti, esse texto me causava arrepios. Esse texto não me deixava dormir à noite, porque eu havia me convertido e agora eu entendi que a partir daquela minha nova vida, todo e qualquer comportamento, as pessoas olhariam para mim e diriam: não é assim que se comporta um cristão? É assim que deve se comportar um cristão? Eu percebi que agora, convertido, eu carrego uma bandeira muito maior do que só o meu nome. E dependendo de como eu venha a agir, não é o meu nome somente que vai para a lama, e não é o nome dos meus pais, não é a criação que eles me deram que será envergonhada. O nome de Deus será envergonhado. Você já deve ter visto uns crentes estranhos pelo Instagram, pelas mídias. Os crentes estranhos postam foto de biquíni e colocam um salmo. Eu não entendo isso. Eu não entendo qual é a vantagem. Bota foto sem camisa, o Senhor é poderoso, o Senhor é Deus. O que você está fazendo, meu irmão? Não entendo. Ou então você pega um crente midiático, um crente famoso, e ele vai falar uma besteira, um absurdo. Vai propagar palavras de ódio. Isso não é da parte do nosso Deus. Um homem que serve a Deus, um homem que segue os seus caminhos, ele é abençoado, a sua conduta, ela se transforma e se adequa à conduta do Filho de Deus. De modo que um cristão que não se parece com Jesus não é cristão.
Não importa a circunstância, o povo de Deus, ele deve agir como povo de Deus. Quando passamos a imitar a conduta dos ímpios, nos aproximamos da recompensa da impiedade. Eu vou repetir. Quando passamos a imitar a conduta dos ímpios, nos aproximamos da conduta da impiedade. Qual é a recompensa da impiedade? Você vê em Salmo 73, o Salmo de Asaf. No verso 19, ele diz que esses que cultuam a impiedade têm um fim apressado, de repente. Um dia tudo vai bem, no outro dia tudo é destruído. Nós, cristãos, não imitamos conduta de pecadores. Perceba, meus irmãos, que isso são palavras de sabedoria. São palavras de riqueza. Ou seja, você se converte, o Senhor, Ele se apresenta a ti, e então você começa a mudar o seu comportamento. E aí então, para que você não caminhe sozinho, Ele te dá a palavra dEle, para que te sirva de guia, que te sirva de lição, para que você possa se desenvolver. Ele te dá o guia, para que haja felicidade em seus caminhos. Siga-o. Caminhando. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Então nós já falamos que o bem-aventurado, ele não anda no conselho dos ímpios, ou seja, ele não escuta um conselho de um ímpio, ele não vê benefício no que o ímpio tem para dizer sobre como ele deve julgar ou viver a sua vida. Ele não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, ele não compactua, a sua prática não é igual a desses homens. E agora, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Note, por favor, que o que está acontecendo aqui é uma adequação gradativa do estilo de vida que rejeita Deus. Perceba o caminho. Ele primeiro não anda, uma noção de movimento. Depois, não se detém, uma noção de estagnação, ele parou. E não se assenta, uma noção de adequação. Ou seja, o que ele quer dizer é que aquele que escuta o conselho do ímpio, ele parou por um momento e passou a ouvir o que ele tinha para dizer. Ele se deteve naquela situação e passa então a reproduzir o comportamento deles. E aí o último estágio, ele está adequado ao comportamento daqueles homens e tem o mesmo prazer que eles. Assentar-se na roda dos escarnecedores é o degrau mais baixo da vileza. Não só escuta e acha bom o conselho desses homens, ele não só imita o comportamento deles, mas agora ele já é um deles. Segundo o hebraísta, alguém que estuda a língua hebraica, ele diz que escarnecer é fazer careta, é zombar das coisas divinas, é alegrar-se na degradação do que é bom, do que é justo, do que é santo. O escarnecedor tem prazer na desgraça alheia. Romanos 12, verso 14 e 15 diz o seguinte sobre como a conduta do povo de Deus, do cristão. Abençoem aqueles que os perseguem. Isso é Romanos 12, verso 14 e 15. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Não diz que devemos nos alegrar na destruição, na desgraça alheia. Um conselho prático para a sua vida, meu irmão. Ao perceber a formação ou ajuntamento de escarnecedores ao seu redor, silencie-os ou afaste-se dali depressa. Você está num lugar, um movimento estranho começa a acontecer. E de repente você se vê
no meio de pessoas que estão sorrindo do sofrimento de alguém. Silencie-os ou se afaste dali. Você só tem essas duas opções. Faça como José e saia correndo. Lembra da situação de José? A mulher de Potifar tenta possuí-lo, tenta levá-lo para a cama, e ele, num ato de desespero, ele foge tão depressa que as roupas do corpo, no momento que ela está tentando agarrá-lo, seduzi-lo, elas ficam nas mãos da mulher, e ele corre desesperado. Ele não está preocupado com suas roupas, ele está preocupado com o estado da sua vida, do seu caráter. Fuja desse tipo de conduta. Nós não nos assentamos na roda dos escarnecedores. Se não há uma coceira no seu corpo, quando alguém começa a rir da tristeza, da infelicidade dos outros, você está precisando ler a Bíblia. Você está precisando ser transformado. O que anda no caminho da felicidade não pode ser encontrado em outros caminhos. Ou seja, esse homem não pode cometer os mesmos atos, ações, sua conduta não deve ser igual a desses homens. Lembre-se disso, escarnecer é o degrau mais baixo de vileza. Bom, caminhando, precisamos então buscar pelo caminho da felicidade com alegria e diligência. Então nós falamos que a primeira verdade é que aquele que busca pelo caminho da verdade, ele não pode se ater a nenhum outro caminho. A nossa segunda verdade, então, é que aquele que busca, aquele que deve seguir o caminho da verdade, ele precisa buscá-lo com alegria e com diligência. O Salmo 53, ele começa dizendo assim: no seu coração diz o insensato, Deus não existe. Essa é a frase que abre o Salmo 53. Já o segundo verso do Salmo 1, ele diz o contrário, ele diz que o homem que é feliz tem prazer na lei do Senhor. Um diz que Deus não existe, o outro se alegra no que o Deus que talvez não exista tem para dizer. Olha a diferença. É por isso que a gente não é igual, não pode compactuar. O que aparentemente funciona para ele jamais funcionará para nós. Sabe por quê? O jugo desigual, a relação entre uma pessoa que é cristã e uma pessoa que não é cristã é tão complicada. Se Deus não agir, ela não dará certo. Sabe por que essa situação ela não tem um final feliz se Deus não agir? É simplesmente porque uma das partes crê que Deus criou todas as coisas, que pelo seu intermédio tudo foi criado, que houve pecado, mas o próprio Deus preparou um conserto em Cristo Jesus. Ou seja, Deus encarnou-se, veio em carne, sofreu como nós, foi à cruz, sentiu o maior do problema que o pecado tem para nos trazer, que é nos separar completamente de Deus. Por 3 dias o Senhor Jesus foi completamente separado de Deus. Mas Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e ainda fala conosco. Deixou o seu Santo Espírito enquanto foi preparar morada. E agora o Espírito Santo de Deus nos conduz enquanto aguardamos ansiosamente pelo retorno desse Cristo. Isso é o que uma das partes acredita. Sabe o que a outra parte acredita? Que tudo isso que você acredita é fruto da sua imaginação. Vou repetir. Essa última parte, ela acredita que tudo isso que você falou, tudo isso que você vive intensamente é coisa da tua cabeça. E por isso que não dá certo. Aparentemente, nos primeiros passos, parece que tudo vai bem. Eu quero ir para a igreja, ela não se incomoda, não briga, não pede para eu não ir, ele não se incomoda, não pede para eu não ir, então eu vou. Aparentemente tudo vai bem. Só que cada vez mais que você se entrega a esse caminho, você sente que você precisa continuar fazendo mais por Deus porque você o ama. E cada vez mais o seu cônjuge vai começar a achar que você está ficando doido. Porque ele não acredita que Deus existe. Então, ele não entende por que você passa, às vezes, as madrugadas, orando, falando com alguém que não existe.
Ele não consegue compreender por que você está deixando de ir para uma festa ou para uma praia num domingo. Ele não consegue entender por que você tem tanta alegria em se juntar num domingo de manhã de chuva com mais outras 40, 50, 100 pessoas para cantar sobre a maravilha de algo que não existe. Ele não entende como isso satisfaz teu coração. Não é verdade que quando a gente está aqui na igreja, isso é uma das coisas que nós sentimos falta, é que nós não podemos cantar e nos alegrar com os nossos irmãos? Que maravilha é quando a igreja está cheia e a gente olha para o lado e tem alguém celebrando a Deus com a mesma intensidade. Isso gera uma força no teu coração, isso gera um amor, e ali você canta, ali com aquele povo você chora. E talvez a pessoa do seu lado não sabe o que está passando, mas ela pode te dar um abraço e te dizer: vai ficar tudo bem. Olha, a partir de hoje eu vou orar por você. E você volta para casa feliz. A situação não se resolveu aparentemente. Você volta para casa alegre, porque passa a entender: o meu irmão está orando por mim, tem mais alguém junto comigo. E o seu cônjuge pensa: você está ficando doido. Nada foi resolvido, por que você está alegre? O ímpio não consegue compreender, é incapaz, ele não tem essa função. Até que o Espírito Santo se faça presente, transforme a sua vida, ele não tem essa função, esse botão não está ligado nele. E ele não consegue entender como você é feliz assim. Salmo 112, verso 1 diz: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Ele tem prazer na lei do Senhor. Uma das coisas que eu notei ao começar, quando me converti, foi que eu passei a gostar de conhecer a Bíblia. Entre fazer alguma outra coisa e ler a Bíblia, eu comecei a preferir, a optar por ler a Bíblia. Isso me fazia feliz. Já deve ter ficado claro para vocês, porque eu sempre cito, mas o meu pai é uma figura que eu tenho bastante carinho, e agora ele foi convertido pelo Espírito, por homem nenhum, por pessoa nenhuma. Algo mudou no coração daquele homem, e o Espírito de Deus se revelou, de maneira que agora, quando ele liga para conversar, ele não quer só conversar, ele quer falar de Jesus. É gostoso isso, né? Eu não sei você, mas se alguém chega para mim e fala assim: vamos conversar sobre Jesus, já ganhou a minha atenção. É o melhor dos assuntos, eu quero ouvir o que você tem para te dizer, o que você tem para me dizer. E aí ele quer falar sobre Jesus, ele quer mostrar que agora a vida que ele leva pelo Filho de Deus. E agora as coisas que ele faz, ele pensa: caramba, eu nunca entendi porque eu deveria viver dessa forma, e hoje eu vivo, e agora eu me alegro. Quão grande é Deus, quão bom Ele é. Eu observo os benefícios de viver com Cristo. A verdade é que agora ele percebe que a palavra de Deus o fez um homem sábio. Aquele que lê a Bíblia, ele se transforma numa pessoa sábia. Isso é maravilhoso, isso é realmente sinal de que Deus é verdadeiro quando disse que não nos deixaria só, que não nos deixaria perdidos. Há uma instrução. O povo de Deus tem paz em meio a conflitos, em meio às guerras, porque vive com sabedoria, sabedoria essa que é dada pelo próprio Deus. Bom, tem prazer na lei do Senhor e nela ele medita de dia e de noite. Uma coisa que eu notei é que existem poucos caminhos para se tornar uma pessoa sábia, né? Sabedoria está ligada, então, ao conhecimento, né? Não tem a ver, em primeira instância, com inteligência, mas tem a ver com conhecimento. Você entende melhor as coisas, você sabe os benefícios e malefícios de tal ação. E eu percebi que existem poucas maneiras de se tornar sábio, de obter conhecimento. Eu só consigo ver duas, que é ou vivenciando algo, ou ouvindo a instrução de alguém. Um exemplo bobo. Por que você não coloca
o dedo na tomada? Porque você vai levar choque. Mas como é que você sabe disso? Ou você já levou, alguém te disse que vai levar, não é verdade? Só tem esses dois caminhos. Para se obter sabedoria, ou você vai ter que vivenciar aquilo, ou você vai ter que ouvir o conselho de alguém que vivenciou aquilo, ou que sabe sobre aquilo. De modo então, meus irmãos, que ao viver dessa maneira, ao buscar conhecimento nessas duas instâncias, eu penso que a segunda opção é melhor. Porque eu não quero ter que passar por uma situação ruim para aprender. Eu prefiro ouvir aquele que já sabe sobre isso. E o cristão, ele obtém o seu conhecimento através daquele que sabe de todas as coisas. É isso que nos torna sábios. Porque o conselho do fulano ímpio do teu trabalho é algo que ele pensa que sabe sobre uma situação, mas nós obtemos nosso conhecimento daquele que sabe todas as situações e sabe tudo de todas as situações. Não existe nada que você precise buscar fora da Bíblia para que você conduza a sua vida. Não precisa. Todos os assuntos estão ali. Ele medita nela de dia e de noite. E está aí algo que nós não fazemos mais. Meditar é gastar tempo, é ruminar, é continuar ali tentando compreender. Ele é feliz durante esse momento, a alegria em meditar. Isso algumas pessoas não fazem mais. Tem gente que, na verdade, diz amar a Deus, mas tem pressa para sair da tua presença. Tem pressa para não falar mais sobre as coisas de Deus. Alguém que ama a Deus, ele gasta tempo tentando compreendê-lo, porque quer amá-lo da melhor forma possível, porque quer viver a sua vida na melhor conduta. Às vezes eu recebo mensagens de algumas pessoas que acompanham os nossos estudos de sextas-feiras da juventude, e ali às vezes acaba o nosso estudo, alguém manda uma mensagem. Por que tal coisa é assim? Porque se tal coisa fosse assim, poderia ser tal. Às vezes eu tenho ali áudio de 3, 4 minutos. A pessoa está tão interessada em saber que ela já sai cuspindo tudo quanto é informação. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. São sinais de que a palavra de Deus está penetrando corações, está quebrando cadeias. Isso é maravilhoso. Olha a frase de Dwight Moody, um dos maiores pregadores da Europa. Ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. Vou repetir. Ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. De modo então, que se você é um homem sábio, se você é uma mulher sábia, você gasta mais tempo na palavra de Deus e certamente haverão preciosidades ali que te farão evitar o pecado. Quer saber se você tem sido uma pessoa sábia? Olha para a sua vida e pensa o quão pecador eu sou. E aqui é certo que todos nós, em alguma instância, somos pecadores. Mas também é certo que se o Espírito nos conduz, nós não pecamos mais como pecávamos antigamente. Pensa nisso. Como tem sido a minha vida em relação ao pecado? Se você mantém-se em pecar, é provável que o pecado tenha te afastado do livro. Pensa nisso. Última verdade, meus irmãos, e aqui a gente já se encaminha para o fim. Há um padrão de conduta que te serve de bússola para encontrar o caminho da felicidade. Note que há um padrão de conduta que vai te servir de bússola. Você vai poder olhar para esse padrão de conduta e pensar, quanto mais perto desse padrão eu estou, então mais perto eu estou do caminho da felicidade. Veja o verso 3 do nosso Salmo 1. Ele diz, aquele que é feliz, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas,
que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Vamos destrinchar essa frase. Vamos colocar aqui algumas coisas separadamente para a gente poder entender o que ele quis dizer. Ele é como árvore plantada, ou seja, o justo, o sábio, o feliz, ele é como árvore plantada. E por que o autor ele utiliza essa expressão? É certo que a árvore aqui ela está relacionada à estabilidade e crescimento. O crente, ele cresce na graça, ele é firme em seus caminhos. 1 Coríntios 15, verso 58 diz: sede firmes e constantes. Essa é a característica do cristão. Ele mantém uma conduta estável. Não quer dizer que não tenha problemas sobre a sua vida, mas mesmo diante de problemas, ele segue tranquilo. Há estabilidade em sua vida. Ok? Hebreus 12, verso 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, há uma progressão e constância na conduta do cristão. E o porquê disso? E aí a gente vai para a segunda parte, porque essa árvore ela está plantada junto aos ribeiros de águas, ou junto à corrente de águas. E que corrente de água é essa? Certamente é o próprio Cristo, pois sabemos que não há vida fora de Cristo. Ele é a corrente de água, de modo então que não é uma mensagem de prosperidade triunfalista, é uma mensagem de prosperidade escatológica. Significa então que eu não serei feliz nesse mundo, eu serei feliz com Deus até o fim, inevitavelmente. Embora hajam pesares aqui, essa minha alegria me conduz a Cristo. E com Ele eu serei feliz. Eu estou plantado em Cristo, naturalmente eu serei feliz. É Ele que me vivifica, é Ele que me traz alegria. Continuando, no seu devido tempo dá fruto e a sua folhagem não murcha. O que é isso? Isso é sinal de saúde, meu irmão. Uma árvore que no seu devido tempo dá fruto e que a sua folhagem não murcha, ela demonstra sinais de saúde, ela está saudável. Perceba que uma árvore não dá fruto o tempo todo. Ela tem o seu tempo certo para dar fruto, mas a sua folhagem não murcha. Há sinais de saúde perto da corrente das águas. Se você está em Cristo, meu irmão, você está saudável na fé. Se Cristo te dirige, você está saudável. A árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Não fui eu quem disse isso. Foi o próprio Jesus em Mateus capítulo 7, ali no verso 19. Ou seja, uma árvore saudável, ela naturalmente dá fruto. Lembra do tal do cristão midiático que eu falei atrás? Que só tem palavra de ódio, só tem palavra de raiva, e aí o ímpio olha para esse cara e fala, e olha que ele é crente, ele não dá fruto, ele não dá fruto. Um cristão que não dá fruto é como uma árvore que pode vir a ser cortada. Cuidado, cuidado. Se você olha para a sua vida e pensa que não tem havido palavras de sabedoria, volte para Deus, reaproxime-se do Senhor e de sua palavra. Tudo o que ele faz será bem sucedido. E aqui é uma palavra de bênção. Não necessariamente significa que tudo o que ele fará dia após dia vai ser abençoado. Não tem um toque do rei Midas aqui que transforma tudo em ouro. Mas significa que Deus tem o abençoado. Ele conta com o favor de Deus. É isso que significa ser abençoado para o hebreu. É contar com o favor de Deus. Agora no fim, o verso 4, 5 e 6, eles abordam o fim de cada caminho. Enquanto 1, 2 e 3 nos apontam para o caminho, o verso 4 e 5, 6 nos dão os sinais
Para onde levam esses caminhos? Veja o verso 4. Os ímpios não são assim. São, porém, como palha que o vento dispersa. Note que o justo, ele comparou com árvore, mas o ímpio, ele compara como palha. São dois tipos de planta, completamente diferentes. A palha não tem nada dentro e por isso o vento leva. É impossível para o ímpio permanecer na congregação dos justos, porque não há nada dentro dele. Nós sabemos que nós estamos presentes diante de Deus, Ele nos tolera graças ao sangue de Jesus. Foi porque fomos perdoados. O ímpio não encontrou perdão ainda. Ainda é inimigo de Deus. Perigo. É por isso que nós devemos orar por essas pessoas. É por isso que nós devemos clamar e insistir para que eles se aproximem do Evangelho de Deus. Verso 5. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Verso 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A conclusão aqui, meus irmãos, é que o Senhor, Ele conhece no sentido de testifica, Ele aprova, Ele confirma a conduta. É como se Deus olhasse e dissesse: eu tenho prazer nesse camarada, eu tenho prazer nessa moça, é assim que eu gosto. Às vezes acontecia algo em casa, num dos raros momentos que eu tirava uma boa nota, meu pai dizia: é assim que eu gosto, é assim que eu gosto. E aí a gente ficava animado, ficava feliz, porque houve ali, então, o favor do pai. Você pôde agradar o seu pai. Um homem que vive como o justo vive, de acordo com o texto do Salmo 1, esse conta com o favor de Deus Pai. O Senhor se alegra nessa conduta. Conclusão, meus irmãos. Não se atendo a nenhum outro caminho, que foi a primeira verdade. Buscando o caminho da felicidade, com alegria e diligência, segunda verdade. Usando o padrão de conduta dito por Deus como correto, que é a terceira verdade. Sendo munido aí dessas informações, não só encontraremos o caminho da felicidade, mas trilharemos por ele até o fim, que é Cristo. E então com ele seremos permanentemente felizes. Amém, meus irmãos? Que essa palavra ela possa ser enraizada no seu coração, que ela possa crescer, que ela possa dar fruto. Se você sente que falta sabedoria, peça a Deus. Aproxime-se da palavra de Deus. Eu já citei o verso 98 do Salmo 119 aqui, porque eu aprecio muito. Ele diz: a tua palavra, os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos. Isso não é algo que eu simplesmente li, mas isso foi algo que eu pude observar na minha vida. Deus me tornou alguém mais sábio. Ele pode fazer o mesmo com você. Ele continuará fazendo conosco, porque é de seu interesse que os seus filhos tenham uma conduta aprovada por Ele. Amém? Feche seus olhos, quero orar por você. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O teu povo, Senhor, aqui, ele vem em oração dizer que tu és santo, de que tu é realmente o único caminho, a única verdade, a única vida. É só no teu Filho que obtemos favor, é só em Jesus que há esperança. Senhor, em nome de Jesus, faz-nos mais sábios. Que as palavras do teu livro sejam cravadas nos nossos corações e que não venhamos a perder tanta preciosidade. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida que é conduzida pelo Senhor. Alcança, Senhor, os nossos corações, os corações dos meus irmãos em suas casas, em seus lares. Abençoa-os, Senhor. Torna-os sábios para a própria alegria deles e para a honra e glória do teu santo nome. Sê com teu povo, Senhor.
Nós te amamos. Continue falando conosco. Em nome de Jesus. Amém.